Olá pessoal, eu sou o professor Wagner do curso Agora Vai do canal Agora Vai aqui no YouTube. Você que está chegando aqui hoje, não deixe de curtir o nosso canal e de se inscrever. Só assim você vai ficar a par de tudo que a gente lança no nosso canal. Vídeo aulas, dicas de vestibular, resolução de exercícios. Vem com a gente pessoal, vem ser sucesso! Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho de algo bem interessante. Você já tirou alguma foto, mas num ambiente um pouco escuro? Ao tirar foto em um ambiente bastante escuro, a gente percebe o flash. Da onde que vem tanta carga armazenada, tanta energia? Porque essa luz é muito intensa. É impossível que descarregue toda essa energia de uma pilha comum. Não seria algo inviável, tão rápido desse jeito. E por que a gente tem que levar um determinado tempo para que o flash recarregue? Ora, o flash utiliza um sistema, um dispositivo que a gente chama de condensador ou armazenador de cargas, os chamados capacitores elétricos. E esse é o tema da nossa aula de hoje. Vem com a gente! Pessoal, desde que se descobriu as cargas elétricas, o homem vem numa busca incessante de tentar armazenar essas cargas elétricas. Dessa forma, ele vai estar armazenando energia que pode ser utilizada depois. Mas não é tão simples assim. Em 1746, na Holanda, na cidade de Leiden, um físico chamado Petrus conseguiu pela primeira vez armazenar cargas. Criou um dispositivo que era uma garrafa blindada. Na ponta dessa garrafa tinha uma pequena esfera metálica e uma haste que ligava essa esfera metálica à parte interna da garrafa, que tinha duas pequenas folhas metálicas. Ao aproximar essa esfera metálica do lado externo da garrafa de uma corrente elétrica, as placas internas se separavam e ali ficava armazenada, pelo menos durante um pequeno intervalo de tempo, uma quantidade de carga. Mas essa quantidade de carga era muito pequena e não tinha praticamente aplicação nenhuma, porque o seu tempo de armazenamento era muito curto. Mas percebeu-se a possibilidade de armazenar cargas em dispositivos, utilizando placas metálicas. Aí surgiu a ideia de então estudar elementos condensadores de carga ou armazenadores de carga, que são os capacitores. Então eu trago aqui para você a ideia de capacitor. O capacitor hoje ele é compreendido como duas placas metálicas. Formatos tem diversos. A gente vai trabalhar com o de placas paralelas, ok? Um capacitor de placas paralelas, ele é construído da seguinte forma: tenho duas placas de qualquer formato e entre essas duas placas eu tenho um material chamado material dielétrico. O que é um material dielétrico? A gente pode falar que o material dielétrico é um isolante, certo? Esse material isolante ele é muito importante porque a gente vai ligar este capacitor, esse dispositivo de placas metálicas, em uma fonte elétrica, em uma bateria. E ao ligar isso em uma bateria, a gente vai ter a seguinte relação. Dá uma olhada. Quando eu ligo o potencial positivo da bateria nessa placa metálica de cima, essa placa vai começar a perder os seus elétrons, porque aquele potencial positivo vai começar a sugar esses elétrons, e esses elétrons vão atravessar a fonte e vão se dirigir para o outro lado da placa. Eles circulam todo o circuito e vão se alojar na placa que está lá do outro lado, fazendo com que essa placa que esteja lá do outro lado, na parte de baixo aqui, comece a ter um acúmulo de cargas negativas. E aí vão se armazenando cargas negativas nessa placa de baixo. Por outro lado, a placa que estava perdendo seus elétrons fica com um excesso de cargas positivas. E daí está a ideia de se utilizar o material dielétrico entre essas duas placas. Por quê? Porque se eu não tiver o material dielétrico, imediatamente eu vou ter um grande potencial de cargas positivas de um lado, um grande potencial de cargas negativas do outro, e elas vão transitar de um lado para o outro aqui. Então eu preciso de um material extremamente isolante que impeça essa transição de cargas, para que de fato essa carga fique armazenada nesse sistema. A partir do momento que o capacitor consegue alojar
a maior quantidade de carga possível em seus terminais, cessa-se a transição de elétrons nesse sistema, ou seja, para a corrente elétrica. Então a gente tem inicialmente uma quantidade de corrente passando aqui, até que comece a equilibrar esse sistema. Equilibrou o sistema, não tem mais corrente, as cargas estão armazenadas nas placas e o capacitor está carregado, certo? E o material isolante serve então para impedir essa transição de cargas elétricas da placa superior para a placa inferior. Como? Ele é colocado no meio, como se fosse um recheio. E aí, sendo um material isolante que impede a passagem de corrente elétrica ou de cargas elétricas, ele impede essa passagem. Alguns capacitores utilizam o ar como material dielétrico, porém a resistência elétrica do ar é muito pequena, fazendo com que, dependendo da carga que eu for armazenar, eu vou ter uma transição de elétrons aqui, e aí eu acabo perdendo meu capacitor. Hoje se utilizam outros materiais. E por que utilizar um material dielétrico extremamente isolante? Porque aí eu posso aproximar uma placa da outra e fazer esses capacitores menores, mais compactos e com uma quantidade de carga armazenada muito grande, certo? Bom, mas o que a gente está tentando nesses capacitores? Para a gente tentar entender esses capacitores em circuito, a gente vai utilizar sempre essa simbologia. Eles podem ter vários formatos, a gente já disse aqui, mas a gente vai utilizar esse símbolo aqui de capacitores para ficar um símbolo geral, para a gente reconhecer um capacitor dentro do circuito. E esses capacitores, eles estão ligados diretamente à sua capacitância, que é a capacidade que ele vai ter de armazenar cargas. Para a gente verificar a capacitância do capacitor, a gente vai verificar quanto de carga que ele armazena para cada unidade de diferença de potencial, de voltagem. Então a gente vai ter quantidade de carga por volt, ou quantidade de carga é dada em coulombs, né? Então a gente vai ter uma unidade de medida sendo construída aí, que é coulomb por volt. Gente, só que essa capacitância não depende da quantidade de carga que está envolvida no sistema. Ela depende do tamanho do capacitor. Ela depende do formato que esse capacitor é feito. Ok? Vai ser mais ou menos assim, ó. Para a gente analisar a capacitância de um capacitor, eu vou falar para você do capacitor plano, que é mais tranquilo da gente trabalhar. Para a gente poder analisar isso, primeiro, a gente vai ter que conhecer esse elemento, que é a permissividade elétrica do meio. Qual que é o meio que a gente está utilizando? Que meio? O meio do material dielétrico. A gente vai verificar qual que é a permissividade, quanto de carga máxima pode ser armazenada. Claro, porque se eu tiver uma permissividade pequena e eu quiser armazenar mais cargas do que isso, eu acabo destruindo meu capacitor. Então, inicialmente, conhecer essa permissividade. Normalmente é dado essa permissividade nos exercícios. Quando a gente utiliza E0 ou ε0, a gente está utilizando a permissividade elétrica do ar ou do vácuo, tá? Mas a gente pode utilizar a permissividade elétrica de outros meios aí. Outra característica importante para a gente saber qual é a capacitância do capacitor é o seu formato. A área das suas placas, porque quanto maior a área da placa, maior a quantidade de cargas que eu vou conseguir armazenar. E a distância entre essas placas. Quanto maior a distância entre essas placas, menor a interação eletrostática entre as duas. E quanto menor a interação eletrostática entre as duas, menor a capacitância ou a capacidade de armazenar carga desse sistema. Então a gente tem uma equação que fica assim: a capacitância de um capacitor é dada pela permissividade elétrica vezes a área, porque são diretamente proporcionais à capacitância, dividido pela distância entre as placas, que é inversamente proporcional à capacitância, certo? A partir desse modelo, e o que eu preciso que você entenda é que a capacitância depende do formato do capacitor, da sua área e da distância da placa e da sua permissividade, e não da quantidade de carga que eu vou armazenar. Perfeito? Sabendo isso, eu posso tentar analisar a unidade de medida de capacitância. A unidade de medida de capacitância é quanto de carga eu vou armazenar, que é coulomb, dividido pela DDP entre as placas, que é volt. Desta forma, a gente vai ter a unidade de medida que é farad. Um farad, então, é 1 coulomb armazenado para cada unidade de diferença de potencial. Porém, armazenar 1 coulomb é armazenar muita carga no sistema. Então, normalmente, a gente trabalha com múltiplos ou submúltiplos, preferencialmente submúltiplos dessa unidade. Então, a gente vai trabalhar com milifarad, microfarad, nanofarad
e até picofarad. 1 milifarad, por exemplo, é 1 vezes 10 a menos 3 farads, 0,001 farad de capacitância, o que representa que está armazenada 0,001 coulomb para cada volt que a gente tiver entre as placas. A mesma coisa acontece para microfarad, que é 10 a menos 6, nanofarad, que é 10 a menos 9, e picofarad, que é 10 a menos 12. E existem diversas maneiras de se utilizar esse capacitor, associando ele aos circuitos elétricos. Circuitos que podem ter associações só de capacitores ou associação de capacitores junto com resistores, ok? Mas isso é um assunto para a nossa próxima aula, onde a gente vai falar sobre a associação desses elementos, como aumentar a quantidade de carga armazenada ou como melhorar a capacitância no circuito. Beleza, gente? Então não deixe de assistir a nossa próxima aula, que é sobre a associação de capacitores, que a gente vai discutir passo a passo esses elementos. E logo depois, uma aula de exercícios preparada para você, vai te ajudar a se preparar para as suas provas na escola e para o vestibular. Um abraço, até o nosso próximo vídeo. O elétrico foi registrado em 2 instantes consecutivos por termômetros distintos. O primeiro graduado na escala Celsius e o segundo na Kelvin. Os valores obtidos foram respectivamente iguais a 120 graus Celsius